Um outro aspecto ligado a isso na nossa cultura é o ideal de perfeição, de competência, de eficiência, né? Aí existem as certificações, os ISOs e essas coisas que as empresas usam para dizer que elas são top, que elas são eficientes, que elas têm tal certificado, não é? Então, hoje em dia, há uma intolerância com o erro muito grande. Eu acho que de todos nós, nós queremos os nossos direitos, né? Uma frase comum é: quem não tem competência não se estabelece. Se a gente é mal atendido num comércio, num balcão, a gente usa isso. O fulano já está trabalhando, já está fazendo isso. Como é que uma pessoa monta um negócio desse e se não tem competência para fazer uso, né? Na verdade, é claro, isso não é mal em si mesmo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer e chamar a atenção aqui, que com essa intolerância com o erro, acaba gerando um processo. O erro tem que ser punido, tá? Funcionário errou, você não se sentiu atendido do seu direito, vai atrás, reclama e exige o cumprimento das coisas. Então, você tende para uma sociedade também mais punitiva, que não compreende muito a fragilidade do ser humano, ao mesmo tempo que, por um lado, o discurso é esse, né? Somos falhos, não sei o quê, mas a exigência de perfeição e de acerto só aumenta. E a intolerância também. E nós caminhamos junto nisso. Agora, gente, tudo isso é um processo civilizatório, tá? Então, o que eu estou querendo dizer assim, a civilização na tentativa de nos humanizarmos, nos diferirmos do mundo animal, que essas coisas são criadas. É por isso que eu estou dizendo, não há um mal necessariamente nelas, não. Às vezes a gente fica pensando: nossa, mas até palmada vai ser regulamentada, o torcedor não pode nem xingar o juiz agora, que tem uma série de coisas assim que a gente fica pensando. Mas na verdade, isso é um desdobramento, se a gente for pensar bem, lógico, do processo de civilização. Porque a questão é o seguinte: o direito no lugar da força. Já que nós chegamos à conclusão, né, a civilização, ela não é a lei do mais forte. Se nós somos iguais, então nós vamos ter que dar um jeito de regular as relações, né? Se não regula as relações, aquele que tem maior poder físico, econômico, cultural, espiritual, impõe a sua vontade sobre os outros. A maioria impõe a sua vontade sobre a minoria. Então é preciso regular as relações, porque a civilização, o direito tem que ocupar o lugar da força. Não é no mundo animal ou no mundo primitivo que quem era mais forte dava pancada e vencia. Então, temos que realmente organizar a sociedade, legislar e estabelecer direitos. Então, isso tudo que a gente soa como excesso e muitas vezes é excesso mesmo, é também o desdobramento do processo civilizatório, da evolução da cultura, né? E isso tende a continuar. Na verdade, a busca, né, o direito no lugar da força, é um ideal da situação de harmonia, de paz, de justiça, de responsabilidade e felicidade. É isso que está se perseguindo, não é? Já que o homem, né, é o lobo do homem, de certa forma não podemos muito confiar uns nos outros se a gente deixar assim, cada um por conta de si mesmo, a gente deixa, mas também tem um aparato legal extenso e que controla tudo. Então, são as contradições aí da civilização. E a escola, é evidente, ela tem um papel muito grande no sustentáculo dos ideais da civilização, trabalhando com as novas gerações, construindo conhecimento, uma série de coisas. Ela ajuda nesse processo e muitas vezes contribui também para as suas distorções. Um livro interessante, né, do Freud, no slide anterior a gente estava falando de coisa bem recente, né, de pesquisas atuais, teoria do caos, sistemas complexos não previsíveis. Vamos voltar um pouco também para o conhecimento antigo, que Freud escreveu em 1929, um texto chamado Mal-Estar da Civilização, que é interessante de se ler também, né, no qual ele faz afirmações como essa: a civilização não significa progresso contínuo, mas é uma luta permanente contra a natureza indomável. Tá? E para ele, no ser humano, o que é indomável? O que, ao mesmo tempo que constitui, que é a objetividade? É a agressividade e a sexualidade.
E, na verdade, se você for ver a legislação, ela está sempre em cima dessas duas coisas, tá? A questão da força bruta e da capacidade do abuso sexual, das seduções, por aí vai. Então, nós temos uma questão, a agressividade e a sua sexualidade, elementos constitutivos do ser humano. Como lidar com eles? Porque na escola, né, a gente combate a violência, combate a agressividade. Hoje em dia tem a questão do bullying, né? Assim, combate-se isso. Há uma série de coisas. Nós queremos passar a ideia para as novas gerações que não é com a força, não é com violência, não é com agressividade que se resolve as coisas, mas é conversando, fazendo acordo, uma série de coisas. Isso é civilização. Mas nós temos esses aspectos, essa civilização parece que avança, e por outro lado não avança, né? Deixa sempre aí a desejar. Então, eu acho que com a sexualidade nós temos até lidado melhor. Ela já está mais incorporada, mais assimilada. Isso a gente teria que pensar um pouco mais, porque a sexualidade também não é só informação, não é? Envolve a constituição da pessoa, a afetividade. Mas pelo menos as escolas tratam mais da sexualidade, melhor da sexualidade do que da agressividade. Com a agressividade a coisa ainda está um pouco difícil, né? E é preciso, então, lidar melhor com essas coisas, porque elas são constitutivas. O Winnicott, que é o psicanalista que eu citei, ele discorda em algumas coisas do Freud, e ele fala que a questão da agressividade do ser humano, ela não é originalmente uma agressividade destrutiva, tá? Porque a agressividade, a princípio, é motilidade, é movimento e apetite. Então, vamos pensar assim nessa questão da agressividade como um gesto. A criança já nasce fazendo gesto. Eu faço gesto, tá? É claro, esse gesto depois pode virar um soco, tá? Mas ele não necessariamente é um soco. Mas a possibilidade da motilidade do movimento, ela implica a possibilidade também da agressividade, voluntária ou involuntária. Então, de algum modo, a questão da agressividade tem a ver, se a gente pensa nesse sentido do movimento, a gente fala vida e movimento, a agressividade tem a ver com a nossa capacidade também de se mexer, de deslocar, de criar, de ter ímpetos, de ter vontade, todas essas coisas. Então nós temos que ter um cuidado com ela. Ela não é só reprimir. Então, como a sexualidade, não é uma questão só de reprimir a agressividade, tá? Como achar canais e como uma maneira construtiva de lidar isso nos ambientes escolares, para que ela não vá dar em destrutividade. Eu disse que a sexualidade a gente lida melhor, e ela tem também uma coisa mais fácil, mais cativante, que ela é a vida, né? Às vezes, quando uma adolescente engravida alguma coisa, é uma série de dificuldades e problemas. Mas depois, quando a criança vem, ela cativa todo mundo, ela está aí, tudo. Então, lidar com a sexualidade nesse sentido é mais fácil, porque ela produz vida, tá? A agressividade produz morte. Ela tem a ver com aspectos mais difíceis. Ela tem um potencial de acabar, ela é mais disruptiva. Então, aquele movimento que pode ser um movimento, uma ação, uma energia construtiva, pode também ser uma energia que mata e que destrói. Então, esse também é um elemento, porque a gente nega muito a agressividade, tenta eliminá-la ao máximo das relações, mas ao mesmo tempo ela está presente o tempo todo, ela volta. Então, ela é constitutiva. Como que nós vamos lidar com essa questão? Vamos passar para o último slide, tinha algumas outras coisas para comentar, mas nosso tempo vai. Só esse, eu nem vou comentar esse slide, porque de algum modo eu já fiz várias referências a ele, mas aqui é uma tentativa de implicações para a escola.